A gente tem que fazer as coisas que a gente gosta, né? Então, eu vou costurando aqui. É um avental, gente, que ele não é de amarrar no pescoço, nem de amarrar nas costas. A alça é fixa, ela faz um X nas costas e é só de vestir. Então, é bem mais prático, tá bom? Então, eu vou ter que dar uma virada aqui em vocês, só um pouquinho que eu vou mostrar. Aqui são as duas alças que eu vou costurar, vou fechar elas. E aí, depois de costuradas, elas vão sair daqui e faz um X nas costas e vem cada um para um lado. Então, vou mudar aqui a câmera. Então, gente, olha só. A gente tá sempre falando assim que a gente tá sem tempo, que tá muito corrida, né? Não dá tempo de fazer nada, que trabalha muito. E aí, a gente às vezes tem lá os filhos. A gente às vezes tem, quem tem filho aí ainda em idade que precisa de atenção. E aí, a gente acaba tendo, né, um trabalho, chega em casa. E aí, depois ainda tem que ver lição de casa, ver roupa, jantar, comida, tanta coisa que a gente tem que fazer. E quando, além disso tudo, né, ainda tem que cuidar da casa, fazer compra. E aí são muitas atribuições, né, que a gente tem que lidar ao longo do dia, ao longo da noite. E, gente, é complicado, mas como é que a gente vai fazer pra gente fazer as coisas que a gente gosta? Ou sei lá, né, no caso, você tem um trabalho, vou chutar aqui, faz de conta que você é professora, e aí você quer um dinheiro extra para poder viajar nas férias com a família, ou para poder guardar, fazer uma poupança aí para o futuro de um filho, ou se você tem um sonho, até mesmo para uma aposentadoria mais tranquila, mais sossegada, né? Então, você pensa assim, poxa, se eu pudesse ter alguma atividade que fosse depois do trabalho, que eu fizesse em casa, com tranquilidade, no meu tempo, e isso me desse uma renda extra, gente, é possível. A costura é uma coisa assim tranquila, né? Basta ter uma máquina de costura e aí da sua casa você consegue trabalhar. Você pode fazer à noite, nos finais de semana. E tá perto de casa, tá junto com os filhos, junto da família, né? É muito possível fazer essas coisas. E às vezes a gente fica assim, poxa vida, mas não tenho tempo e eu queria muito fazer. Ou então, outra questão, muitas vezes a gente tem uma atividade, um trabalho, e aí a gente acaba ficando desgostosa, passa o tempo, parece que a gente enjoa, né, um pouco. Então, o que acontece? Eu queria tanto fazer outra coisa, mas eu só sei fazer isso, né? Por exemplo, eu sou professora primária, eu alfabetizo crianças, eu só sei fazer isso, eu não sei fazer outra coisa. Como é que eu vou começar tudo de novo? Quando eu comecei lá, eu era jovenzinha, morava com os meus pais e tal, agora eu tenho minha família, minhas contas, minhas responsabilidades. Como é que eu paro tudo e vou fazer outra coisa que eu nem sei o que é? Começar do zero? É bem pertinente falar essas coisas, né? Porque também a gente não pode sair na louca aí, fazendo o que bem dá na telha, e aí ter muito problema depois e as consequências são graves. Então, a gente tem que ver, quando a gente fala assim, que a gente tem essa vontade, que a gente fica falando que cansada, e tem muita coisa pra fazer, a gente às vezes fica dando desculpa, sabe? Cansaço existe, mas se a gente não for atrás daquelas coisas que a gente gosta, que a gente quer fazer, não vai cair do céu pra gente, né? Então, a gente precisa entender até que ponto você tá dando desculpa pra falar que quer fazer, mas não tem tempo, e até que ponto você realmente quer fazer uma coisa diferente pra gerar essa sua renda extra, né? E às vezes a renda extra, eu costumo sempre falar aqui, a renda extra passa para algumas pessoas, ela não vai mais ser extra, ela pode ser a renda principal. Então, a gente precisa de verdade entender isso. Então eu te pergunto assim, será que quando você fica falando que não... Ai, não tá aparecendo, né? Deixa eu abrir aqui um pouquinho. Quantas vezes você não fica aí falando, ai, não tenho tempo, eu queria tanto poder ir fazer umas aulas de costura e poder montar um ateliêzinho aqui pra eu trabalhar de noite no fim de semana e ganhar um dinheiro. E aí quando você vai ver, você tá lá assistindo um monte de novela. E perde um tempão, vai assistir série, maratonar Netflix, assiste 3, 4 capítulos por noite, ou então fica aí no celular. Não é porque você tá aqui comigo, não. Aqui pode, viu? Porque aqui você tá aprendendo. Mas sabe quando você fica lá rolando o feed assim, só vendo meme, assistindo vídeo do Reels de dar risada? É legal também, precisa descontrair um pouco. Mas se você tem essa vontade de ter essa renda extra, você precisa ir atrás, né? Precisa correr e não desperdiçar o tempo. Então, precisa entender que essa desculpa a gente dá porque é a nossa zona de conforto. Eu tinha um cliente que falava assim... Ah, você perguntava, e aí, tá tudo bem? Ele falava, tá ruim, mas tá bom.
Então eu guardei tanto essa frase dele, porque é aquele, tá ruim, mas tá bom, assim, porque é assim que tá, é assim que tá sendo e é assim que vai ser, né? Mas a gente não precisa viver a vida inteira com essa insatisfação. A gente tem que arregaçar a manga e ir atrás dos nossos sonhos e de fazer as coisas que a gente sonha, que a gente quer pra conquistar, porque elas não caem do céu, né? Então pensa assim, você vai ficar falando, mas eu não tenho tempo, não tenho tempo. Muito também do tempo a gente dá desculpa, assim, mas é porque a gente tá desorganizada, gente, sabe? E aí, se a gente for lá e se organizar direitinho, começar a falar, será que eu consigo encaixar essa atividade aqui em tal dia, não sei o quê? Aí a gente pode conseguir fazer as coisas. Sabe o que acontece com a gente? Nosso cérebro prega umas peças muito grandes na gente, sabe? E ele fica, quando a gente fala assim, ai, não tenho tempo. Aí, ao mesmo tempo que a gente fala isso, tem aquela outra vozinha lá de dentro que fica falando assim, eu sou a única pessoa nessa casa que toma decisão, eu sou a única pessoa que faz isso, que faz aquilo, como é que eu vou conseguir? Eu tenho um trabalho, tenho a casa, os filhos, meus pais e tal, tal, tal. Aí a gente fica buscando explicações pra justificar, eu não tenho tempo, e justificar, não vai dar pra fazer, né? Não é agora que eu vou conseguir. Então, e por que isso? Porque é uma explicação, uma resposta que a gente precisa dar pra gente mesma, pra gente não se sentir culpada. Porque quando a gente tem esse interesse de fazer uma coisa que a gente, por algum motivo, chamou a sua atenção e você fala, poxa, eu gostaria de me aprofundar nisso, e aí você fala, não consigo, é porque, pra não se sentir culpada de falar, poxa, você foi lá, teve vontade e não fez, né? E aí, vou dar um exemplo pra vocês. Eu gosto muito de planta, mais do que planta eu gosto de flor. E eu sempre quis ter umas flores em casa, até mesmo planta assim, só verde, folhagem. Já tive, inclusive, várias. E, gente, sempre fui lá, às vezes tentava entender um pouco de adubo, de como cuida e tal. Gente, as bichinhas morriam tudo. Porque eu nunca fui estudar, nunca fui ler. A tal planta tem que ficar no sol, a outra tem que ser na sombra. Uma é mais água, a outra é menos água. Eu tenho, para não dizer que eu não tenho mais nenhuma, eu tenho duas. Que uma tá há muitos anos e realmente ela não dá trabalho. E a outra é uma orquídea que meu marido me deu, que tá resistindo. E ela dá flor assim também. Agora tá com os botões lá que já murchou, não sei o que aconteceu. A gente mudou também de casa e eu tô achando que o lugar que ela não tá gostando muito não. Mas enfim. Posso pedir pra você passar pra mim? Bem aqui. O marido também ajuda a passar, viu, gente? Aqui bem, bem na costurinha aqui, passo o ferro pra ficar bem certinho aqui, tá bom? Aí eu vou fazer nas outras partes. Então, gente, costurei aqui as alças. E aí precisa passar, porque eu desvirei, aí ela tá toda amarrotada, antes pra eu poder pespontar. Porque se ficar amassada assim, for pespontar, vai ficar tudo torto, não funciona. E aí eu vou fazendo outras partes aqui enquanto isso. E aí, gente, o que acontece? Eu nunca fui adiante, sabe, com essa história de entender de planta. Então, tem só essas duas aí, e aí eu falo assim, depois eu aprendo, né? E aí, às vezes, eu olho pra minha sala, assim, vazia, sem vida, sem essas cores, e daí eu falo, poxa, eu queria muito que tivesse cor, que tivesse vida de planta, e não tem. Ó, pessoal do YouTube, do Facebook, eu tô aqui, viu? É porque não dá pra ficar mexendo toda hora na câmera, senão a gente perde muito tempo. Eu tô trocando a linha aqui da máquina, porque eu vou costurar as outras partes, e daí, enquanto eu vou trocando, eu vou conversando aqui com vocês. Então, gente, essa questão da planta, eu deixei pra depois. E vira e mexe, eu falo, poxa, se aquela vez lá que eu comprei um monte de planta eu tivesse estudado um pouquinho pra aprender, elas estariam tudo vivas aqui em casa, a casa ia estar mais bonita. E não tá. E aí eu fico lá arrependida, porque eu não fui atrás. E isso também, um pouco assim, aconteceu com a costura, sabe? Eu levei muitos anos pra dizer um dia assim, eu chamo de o dia do chega, o dia do basta, e começar a aprender a costurar.